Todos os personagens de Simpsons são alguma representação da realidade ou de coisas que acontecem na vida real. Tudo que é polêmico na vida real, os Simpsons trazem pro desenho para criticar e dar pontos de vista sobre essa polêmica, usando alguns personagens para fazer a sua crítica. Mas tem um personagem que é diferente. Ele não é usado para criticar agressivamente alguma coisa que está acontecendo na vida real. Apesar desse personagem ser crente e o desenho tirar sarro às vezes sobre como crentes agem. O personagem que a gente vai falar hoje é o Flanders, um personagem que muitas pessoas não ligam muito e gostam de zoar com a cara dele porque ele é meio lerdão, mas que a maioria das pessoas não entendem o que ele significa de fato. O Flanders tem muitas lições que a sociedade precisa aprender a ouvir durante a narrativa de Os Simpsons. Ele comeu o pão que o diabo amassou e ainda assim seguiu firme e seu coração foi capaz de perdoar todos os seus inimigos. Algo que, convenhamos, não é fácil de um ser humano fazer no mundo real. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar do Flanders, talvez o personagem mais subestimado de Os Simpsons. Para começar falando do Flanders, vamos falar um pouco da história dele. O Flanders é o vizinho da família dos Simpsons e vive com seus 2 filhos. Ele é muito religioso e no passado o Homer acabou acidentalmente matando a sua esposa. E isso foi bem polêmico na época, porque ninguém esperava que isso fosse canônico. Os Simpsons geralmente não seguem uma ordem cronológica, entre aspas, em seus episódios. Vários episódios são esquecidos e o desenho reseta sempre no episódio seguinte. Mas isso não aconteceu com a esposa do Flanders. Ela morreu e isso foi mantido. Dá pra se dizer que isso foi proposital, porque os criadores estavam tentando passar uma mensagem sobre esse personagem, uma mensagem que várias pessoas não identificaram. E depois desse acontecimento trágico na vida dele, a gente começou a enfim entender o que é esse personagem e ele se transformou totalmente. Ele parou de ser um personagem vazio, que era só um vizinho careta e genérico, e foi pra algo muito maior. Para pra pensar comigo, o Flanders mora do lado do cara que causou a morte da esposa dele e vive tranquilamente com isso, entendendo que foi um acidente. Ele é um cara forte e poderia fazer tudo de ruim com o Homer se ele quisesse, mas ele não faz isso. Ele superou isso tudo e continuou sendo um pai admirável para os filhos dele e um bom amigo para todos ao redor dele. Você que está assistindo esse vídeo, você teria toda essa força que o Flanders teve? Teria a resiliência de perdoar uma pessoa que te causou algum mal, principalmente se for um mal irremediável e que te deixou um buraco eterno? O Flanders teve essa resiliência, mesmo ele tendo todos os motivos para se tornar uma pessoa totalmente diferente, se vingando do Homer e de outras pessoas, ele não fez isso. Ele deu a segunda face e perdoou seu vizinho que sempre azucrina ele. Apesar do Flanders ser retratado como um personagem lerdão, ele na verdade é talvez a melhor pessoa desse universo dos Simpsons. Os Simpsons, através dele, representam um estágio muito avançado de humanidade e compaixão. Nem todos têm a mesma resiliência de perdoar alguém que te fez mal, mesmo que, em tese, a gente devia perdoar porque a vingança e o ódio só vai causar mais tragédia. Existe até um episódio em que o Flanders pega muito ar com o Homer e começa a ter uma crise de raiva, querendo bater nele, e ele diz todo o mal que o Homer já cometeu na vida dele. Mas o fim desse episódio acabou igual a todos os outros. Flanders teve resiliência e mesmo com todo esse mal causado pelo Homer na vida dele, ele perdoou o Homer. Tem que ser muito forte para conseguir perdoar. Eu mesmo não consigo. Viver do lado de uma pessoa que te fez um mal profundo é o maior desafio que um ser humano pode enfrentar. Se você passou por isso e conseguiu perdoar essa pessoa, meus parabéns, você é muito forte. Nem todos têm essa capacidade. E em uma sociedade coberta de ódio, em que o perdão é uma exceção e não uma regra, os Simpsons teve muita coragem de fazer um personagem como Flanders. Apesar dele sempre estar sendo caçoado por outros personagens, ele é bem mais profundo do que parece. O Flanders o tempo todo estava te dando uma lição sobre perdão e sobre como nós, seres humanos, podemos mudar a sociedade dando a outra face e agindo com amor aos seus semelhantes. Você tem agido como ele ou você tem alimentado todo esse ódio e toda essa vingança com as pessoas ao seu redor? Essa pergunta só você mesmo pode responder.